pelo empate, por uma enorme subidela de muitos adeptos no final do jogo, por críticas à arbitragem. Vamos para o Estádio da Luz, onde José Mourinho acaba de chegar. Obrigado. Uma análise. Culpa nossa, culpa do árbitro, culpa do VAR. Culpa do árbitro por assinalar uma grande penalidade que está tipificada na UEFA, na FIFA, em todo o lado, como um não penalti. Penso que ainda erro, e estou a ser simpático ao chamar erro, ainda maior do VAR, que tem como missão ajudar o árbitro a não cometer erros, principalmente erros grosseiros, e estou a ser simpático ao dizer erros. Portanto, acho que culpa enorme de um erro gritante do árbitro e do VAR. A culpa nossa, porque não fechámos totalmente o jogo. Eu diria que com o 2-0 fechámos, depois o árbitro e o VAR abriram. Mas mesmo na primeira parte temos que fechar. Estamos a jogar contra uma equipa que só defende, estamos a jogar contra uma equipa que não conseguia sair, que nós dominámos completamente, recuperámos bola super rápido, jogámos contra um bloco muito baixo e nós não temos grande presença na área, mas mesmo assim construímos muito pela direita, pela esquerda, pelas intermédias, recuperámos bola rapidamente, temos uma intensidade grande no jogo e depois do 1-0 a intensidade baixou. Chegamos ao intervalo e temos o Enzo doente e eu exatamente para dar uma mensagem à equipa de que estamos a ganhar 1-0, mas temos que fechar o jogo. Não pus um jogador defensivo na sua posição, não fiz troca por troca, meto o Presteno exatamente para dar esse sinal à equipa de que vamos acabar com o jogo o mais rapidamente possível. Fizemos-lo, ou pensávamos que o tínhamos feito, e depois repito, a grande penalidade do árbitro e do VAR reabrem o jogo. Quando reabrem, voltamos a ter controle, voltamos a ter iniciativa, não baixámos no campo e depois cometemos um erro em posse e uma equipa que não fez o único remate à baliza tem a fortuna de fazer o golo. Conclusão da história, culpa nossa, quando digo nossa digo jogadores e treinador, e uma responsabilidade gigante do árbitro e do árbitro, neste caso VAR, de um modo inexplicável, e que eu prefiro ficar por aqui porque não quero entrar por caminhos diferentes. Sport TV. Mr. Badalhoce, João Figueiredo, em direto para a Sport TV. O Presidente Rui Costa ganhou ontem as eleições e disse que queria, claro, começar este novo mandato com uma vitória. Que análise faz também ao resultado eleitoral e tinha-nos prometido também há umas semanas revelar o que é que aconteceria caso Rui Costa não vencesse as eleições, se nos pode revelar. Obrigado. Caso o Presidente Rui Costa não tivesse ganho as eleições, a minha intenção era continuar no Benfica. Seria duro para mim, no sentido de perder o trabalho diário com 3 pessoas de que gosto muito e com quem gosto muito de trabalhar, o Presidente Rui Costa e os diretores Simão e Mário Branco. Seria duro para mim, mas em função do respeito com que fui sempre tratado durante a campanha eleitoral por qualquer um dos restantes candidatos à presidência, não só pelo Dr. Noronha Lopes, mas por todos os outros, a minha intenção seria continuar. Com todo o respeito pelo Benfica, com todo o respeito pelas pessoas, teria que me reunir, teria que perceber
as dinâmicas, teria que perceber se haveria empatia funcional, mas a minha intenção era continuar. Podia, neste momento agora, ser, como se diz na gíria, puxa-saco e fazer o simpático e dizer que no Benfica, só com Rui Costa, Mário Branco e Simão Sabrosa, sou demasiado honesto para o fazer, eu teria continuado. A análise ao dia não há palavras, as únicas palavras é para dizer que o Benfica merece mais respeito da parte de todos. Quando eu digo todos, também digo dos meus jogadores. Não digo de mim próprio, porque eu tenho um respeito interminável pelo Benfica, mas eventualmente pode acontecer que alguns jogadores não saibam ainda o que é o Benfica. E mais respeito por muita gente que eu sinto que neste momento não respeita o Benfica. Há uma dualidade gritante de critérios a todos os níveis, seja ao nível mediático, seja ao nível arbitral e eventualmente institucional. O Benfica é grande demais e merece outro tipo de respeito. Mas aquilo que depende de mim é o meu contacto com os jogadores, é o trabalho do dia a dia, e aí é onde eu tenho que atuar, porque há gente que tem que perceber realmente que o Benfica é de exigência máxima, e mesmo quando nós podemos não ser o melhor treinador do mundo, o melhor jogador do mundo, mas temos que ter um nível de exigência máximo e uma responsabilidade máxima. Mas ao longo destas semanas eu assisti a diversas situações que me magoam profundamente, que me fazem pensar coisas que eu não gostaria de pensar, mas há coisas que estão a ser levadas ao limite. Por exemplo, ontem fizeram-me chegar um pequeno extrato de um comentário, não sei se é de chamar comentário, se é de chamar os haters da nova geração, alguém que insultou profundamente 60 e tal mil benfiquistas. A coisa cheira mal quando se permite isto a nível profissional. É demais. SIC. Boa noite, José Mourinho. No final do jogo viu a tentar falar com o árbitro. O árbitro deu-lhe alguma explicação? Não. Estava a tentar que o diretor Mário Branco ficasse por ali com o cartão vermelho que o árbitro lhe mostrou e que controlasse um bocadinho as suas emoções que obviamente eram fortes. Mas a pergunta que queria fazer era na sequência disso, que era: o campeonato vai parar agora, com o prestígio que o José Mourinho tem e pelos campeonatos que teve e pela experiência que tem, o que é que acha que devia ser feito, o que é que a arbitragem devia fazer com os clubes para isto não entrar não descambar, não é? Se já não descambou. O problema é que há países onde o futebol está em cima do clubismo e há outros países onde o clubismo está à frente do futebol. A Portugal, a nossa natureza o clubismo está à frente de. E há clubes que estão contentes. Há clubes que estão contentes. Há clubes que não estão e há clubes que estão. Enquanto for assim, é complicado. Uma coisa que eu gostava de ter a oportunidade de fazer, mas penso que não vou ter essa oportunidade de fazer, era de perguntar ao VAR de hoje por que razão é que não
é que não interferiu. Gostava de perguntar, como não tenho a possibilidade de falar com ele diretamente, gostava que os seus responsáveis nos pudessem explicar porquê. Porque o árbitro em campo errou, mas o VAR ter permitido aquele erro, e repito, erro entre aspas, estou a ser simpático, gostava de sentir, mas a realidade é só uma, é que nós perdemos 2 pontos e houve outros que ganharam 2 pontos e é assim que se ganham campeonatos, é assim que se perdem campeonatos, mas eu não consigo separar, porque é a minha maneira de ser, não consigo separar aquilo que aconteceu e que está a acontecer ao nível arbitral e aquilo que é a equipa de futebol, que mesmo com esse tipo de situações tem que fazer mais e melhor. Uma coisa que me preocupa verdadeiramente é que os jogadores sentem esse peso, carregam com eles pelos comentários que fazem, mesmo antes das coisas terem acontecido hoje, por comentários que fazem, pela maneira como encaram determinadas situações, os jogadores carregam com eles o peso daquilo que sentem, porque são coisas que dizem que vêm do passado, que são coisas que eles dizem que sentem há 2 anos esta parte, que sentem fortemente determinado tipo de coisas. Eu tento ir pelo outro lado, tento ir pelo lado daquilo que é a nossa missão enquanto treinadores e jogadores, mas é um peso que eles carregam, e quando tu carregas esse negativismo é mais complicado. Obrigado a todos. Bom trabalho. De imprensa de José Mourinho, muito dura nas palavras, é aquilo que se pode chamar uma conferência a Mourinho, e vale a pena recordar algumas responsabilidades gigantes do árbitro e do VAR nos 2 pontos que o Benfica perdeu hoje na Luz com o Casa Pia. O Benfica merece mais respeito, dualidade de critérios. Há coisas que estão a ser levadas ao limite a propósito da arbitragem, e ainda, João Goberno, os jogadores sentem o peso da arbitragem no futebol português, de uma arbitragem que, diz Mourinho, prejudica o Benfica. Ponto 1. Isto está associado também à vitória do Sporting ontem? Apesar de tudo, a menos que se possa invocar a dualidade de critérios, penso que não. E de resto... Mas aquela ideia de um clube que teve 2 pontos a mais e outro 2 pontos a menos, podem ser 4 num fim de semana? Pois, eu não sei o que é que para usar a expressão anglo-americana, o que é que um fact-checking diria sobre isso. Mas é um facto que, e eu depois já, muito sucintamente, direi o que é que penso do Santa Clara Sporting, mas é um facto que o segundo golo, o golo da vitória, o golo à capitão, o golo de Yulman, aquele momento redentor, nasce de um lance que não existe. Só existe na cabeça do árbitro e, pelos vistos, só existe pela demissão em campo. Houve um presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica que se demitiu em plena Assembleia Geral, certo? Ontem houve um juiz auxiliar que se demitiu das suas funções em campo. Porque, enfim, mas pronto, não vou entrar pelo Santa Clara Sporting. Em relação ao Mourinho, ponto 1. Mourinho é um mestre da comunicação e sabe como é que há de dar a volta. Eu confesso que naquilo que ouvi, dualidade de critérios, os jogadores carregam o peso de... E qual era a terceira? Responsabilidade gigante do árbitro e do VAR, há coisas que estão a ser levadas ao limite, o Benfica merece mais respeito. Não vejo aí nada que seja contestável. Não é contestável, é contestável mesmo. Subscrevo. Acho que, eventualmente, se a conversa continuasse, se as perguntas continuassem, e se Mourinho não tivesse um estatuto extraordinário que lhe permite vir de um resultado absolutamente apocalíptico para o Benfica, que é empatar em casa com o Casa Pia, e à segunda pergunta estão a questioná-lo sobre o resultado das eleições de ontem, em vez de falarem mais sobre o jogo, não é? E isso só é... Imagina isto com Bruno Lage. Ui,
Era o Nuno fim da Gonçalves, picada. José Mourinho exagerou ou também subscreves e tem razão? Eu acho que há aqui muito fumo branco à volta disto. E os jornalistas, e perdoem-me a minha verdadeira mágoa, não fizeram as perguntas certas, na minha opinião. O Benfica empatou em casa contra o Casa Pia, tem uma equipa de luxo, a equipa não joga, não tem garra e não podem dizer que os jogadores, coitadinhos dos jogadores, não é? Mas agora foca-te lá nas respostas. Mas a questão é esta, as respostas foi só uma. Árbitros. Ninguém te perguntou. Não é verdade. Por que razão é Falta de que... respeito. Assumimos a nossa culpa. Ai, mas, João, mas houve uma coisa. Quer Há dizer- aqui coisas que tem que saber. Nuno. E em relação a isso dos árbitros, podiam ter perguntado ao Mourinho, por exemplo, um facto. Se os árbitros são assim tão maus, como é que um jogador como o Otamendi, viril como é, leva o primeiro amarelo da época passada a dois jogos de acabar o campeonato? Portanto, esse tipo de coisas que O também... Mourinho não estava cá nessa altura. Está E bem. além disso, mas o Mourinho deixa-me fez- só lembrar, mas fez- eu por acaso, eu já direi o que terei a dizer, que é curto, sobre o Santa Clara Sporting de ontem. Há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma. Cada vez me parece mais inacreditável que como é que o Diomandé acaba os jogos sem um amarelo, 2 amarelos, 3 amarelos. Por acaso, o Otamendi, esse rapaz viril, hoje não jogou porque estava castigado porque já levou 5 amarelos. Pronto. Portanto, Há fome que não tem dualidade de critérios. Vamos ouvir o Miguel Guedes. Não, mas Como só, não? mas só para terminar. Como não? Falou que este desrespeito pelo Benfica não vem de agora, vem de alguns anos atrás. Portanto, é isso que eu estava a falar do ano passado. Podes prosseguir. Como era a reação do Miguel às palavras do José Mourinho e se tem razão ou se quis bater nesta tecla porque era a tecla possível hoje? Eu gosto muito de José Mourinho. E não é pelo facto Obrigadinho. de ele ser treinador do Benfica, mesmo. E gosto mais do José Mourinho, sendo treinador do Benfica e não estando a resultar. E é que eu gosto imenso do José Mourinho. Não, mas eu gosto mesmo do José Mourinho e não posso esquecer o seu passado no Futebol do Porto e admiro muito como treinador. Portanto, devo dizer que se há hipótese de Frederico Varandas ter metido Rui Costa no bolso, não meteu certamente José Mourinho. Porque isto é um discurso que se calhar se espera de um presidente do clube e não do treinador do clube após um empate. Mourinho hoje fez as vezes do presidente? Eu não sei se fez as vezes, porque eu não sei se o Rui Costa vai falar. Mas que é um discurso é um discurso que caberia mais a Rui Costa, julgo que sim. Incomoda-me também ver o Mourinho um bocadinho aliado do jogo, não é? Claro. Porque é certo que não está no bolso de Frederico Varandas, mas por outro lado também não esteve propriamente a ver o jogo que nós vimos. Esta desculpabilização pelos árbitros, independentemente de mais ou menos motivos, e acho que não são assim tantos, nem de perto nem de longe, mas afasta-o da leitura do jogo e dos jogos do Benfica. Portanto, o que me parece é que Mourinho não vai poder fazer isto muito mais vezes, porque no próximo empate, não vai, se existir, espero que sim, não vai poder, com o mesmo relembrório, certamente, contra os árbitros e a culpa alheia e insultar não sei o quê. Parece um bocadinho demasiado. Falou também do Benfica com menos poder mediático do que os rivais. Isso eu Ou acho do que um rival, pelo menos. Basta ter visto as eleições. Isso eu acho risível. Quer dizer, depois de termos assistido Ao Estado da Nação. ao Estado da Nação, os 4 canais a discutirem as eleições do Benfica, depois de sermos inundados com... Mas pronto, ainda bem que houve recorde do Guinness, porque assim pelo menos foi mais justificado. Tanta eleição do Benfica, sempre eleição do Benfica, basta ver, enfim... os programas desportivos, digamos, na concorrência, não é? Para perceber que se pelo menos alguém que não está muito representado é o Futebol Clube do Porto. Então aí nós estamos mais ou menos à vontade, com honrosa de exceções, te garanto, basta somar e subtrair neste caso. Portanto, eu, concluindo, parece-me que Mourinho escapa à autoanálise de um jogo onde tem culpas próprias, onde a sua equipa tem culpas próprias, atirando para um lance de arbitragem que está longe de ser definidor do jogo, claro, é importante no jogo, mas ainda por cima cujo golo é marcado, desse penalti supostamente inexistente, que eu preciso novamente ver as imagens, é marcado por um próprio jogador do Benfica, certamente que num momento de paragem, de azar que acontece a todos, mas um segundo golo do Casa Pia também resultado em grande parte de uma desatenção defensiva de um defensor do Benfica e de uma confusão com o seu guarda-redes. Isto no mínimo, para não falar, 3 oportunidades para cada lado do Benfica Casa Pia em casa. O Porto ganhou 4-0 ao Casa Pia, não tem que ser sempre assim. O Casa Pia de agora não é o Casa Pia de há umas semanas atrás, com certeza. Mas
custa-me, acho piada, mas custa-me também José Mourinho, ver o José Mourinho tão aliado do jogo de que tanto gosta. Para A concluir, eu pergunta queria que se devia falar fazer, 5 como é minutos que uma ainda do equipe- Porto Gostava do depois de Sporting. dizer alguma coisinha também. João, como é que uma Pois equipa no sim. Estádio da Luz tem 69% de posse de bola, tem 6 remates à baliza e sofre 4, faz 7 faltas e recebe 7 faltas, ou seja, nem nestas estatísticas Da percebe-se que foi agressividade, o impacto. da agressividade, exatamente. Portanto, eram as perguntas que o José Mourinho devia receber, devia de ter sido feitas e ele devia ter respondido. Para concluir, João. Duas ideias muito rápidas. Primeiro, nunca confundir, por favor, nunca confundir José Mourinho com Rui Borges. Esse é que vê jogos diferentes daqueles que as outras pessoas veem. José Mourinho começou por dizer culpa nossa e depois juntou-lhe a culpa dos árbitros, neste caso com algum peso. Segunda questão, para os meus amigos que ficaram tão incomodados quando José Mourinho fala na falta de Respeito pelo Benfica? Não. Na questão mediática, na falta de correspondência entre o peso do Benfica e o peso mediático que tem, eu recordo que não é por haver mais manchetes a tratar do Benfica, se essas manchetes forem insultuosas, desrespeitosas, falsas, etc., que isso aumenta o poder mediático. Ontem, dia da segunda volta das eleições do Benfica, que faz de mim, eu estou aqui sentadinho, faz de mim um co-recordista mundial, coisa que eu nunca pensei ser na vida, em modalidade nenhuma, nem sequer na eleitoral. Ontem eu vi horas a fio de painéis de comentadores que estavam a tratar das eleições do Benfica e que não tinham, em vários casos, em sucessivos casos, em concomitantes, adorava dizer isto, concomitantes canais de televisão, não havia uma única pessoa afeta ao Benfica. Deviam estar todos a votar. Porque são muitos. Só isso. Muito obrigado, Miguel. Conseguiste elucidar-me. Ou a festejar. Ou a festejar. E, no entanto, alguns dos que lá calhar estavam, mais. e que até são jornalistas, eu sei que são afetos ou ao Sporting, ou ao Futebol Clube do Porto e por aí fora. Ver E o não me vais Benfica pedir queixar-se nomes da porque eu não sou comunicação bufo social, e nunca vou ser bufo. Muito bem, vamos avançar para a vitória do Porto em Famalicão, numa semana onde o treinador Francesco Farioli disse que toda a gente quer deitar abaixo o Futebol Clube do Porto. Sentiste isso, Miguel, ou foi algo feito, ou pelo menos ensaiado também depois da questão veríssimo, televisão, protestos do Porto? Bom, isso é todo um assunto, não é? Eu não sei se nós temos tempo para isso ou não. Não temos. Mas, eventualmente, não temos. Mas era um assunto muito interessante. Agora, relativamente ao jogo, devo dizer, e para falar de futebol também, porque, pronto, não vou fazer de Mourinho. Para falar de futebol, eu estou convicto que o Porto faz uma primeira parte como aquelas que nós já tínhamos saudades no início do campeonato. Ou seja, uma equipa com muita intensidade, uma equipa que com muita objetividade, a criar oportunidades de golo, coisa que tem faltado nos últimos jogos. Portanto, uma equipa perdulária, ok, sim, podíamos ter construído um resultado completamente diferente, com o Famalicão, e digo com o Famalicão, como poderia dizer com o Vitória de Guimarães, como poderia dizer com o Braga, como poderia dizer com o Moreirense, com o Gil Vicente, com o Sporting. Não, o Porto já jogou com todos os adversários que estão no cimo da tabela. Aliás, na próxima, quando jogarmos com o Estoril, já jogou com os 11 ou 12 primeiros classificados da Liga Nacional. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que é uma equipa que tem resistido ao desgaste, tem resistido a jogos que são naturalmente complicados, falhou do ponto de vista contra o Benfica, mesmo tendo sido um empate, falhou. Foi o único adversário que não ganhou. Certo? Foi o único adversário que não ganhou, mas É lá a coisa. mas é isto, pronto, falhou, e é importante. É importante que o empate aos portistas soe como falha, mesmo quando vimos de um ano tão difícil como o ano passado. Esta equipa hoje mostrou em Famalicão algo que eu já não via alguns jogos. Uma intensidade que não permitiu sequer ao Famalicão impor o que quer que seja do seu jogo. Depois, na segunda parte, naturalmente, há ali um lance oposto de Famalicão, mas o Porto cria muitas oportunidades. Na segunda parte, o Famalicão equilibra um pouco mais, mas o Porto controlou sempre o jogo, continua a ter oportunidades, pode ser um outro resultado, e volto a dizer, não é qualquer equipa que vai ganhar a Famalicão. Portanto, o Porto contra tudo e contra todos, sim, em parte sim, sempre foi assim, sempre será. Mas também contra o foco do Porto que se viu nas últimas jornadas, cansado,
mais desligado da corrente. Parece-me que esta primeira parte indicia que Farioli voltou a conseguir acender a chama. Nuno Gonçalves, sentiste um Dragão hoje com mais chama em Famalicão? As palavras de Farioli também foram na linha das de Mourinho para de alguma forma, esconder algumas coisas e sublinhar outras, ou não? Não, parece-me a mim que o jogo foi um jogo simples de analisar. Eu digo das palavras antes do jogo, a ideia de toda a gente nos quer deitar abaixo. Sim, mas isto nós falamos que as novas direções dos clubes vão trazer sangue novo, mas este sangue novo vai lá buscar muitas coisas atrás que acho que não fazem muito sentido. O Porto jogou melhor na primeira parte. Na segunda parte tentou fazer aquilo que muito poucas vezes foi visto este ano, foi gerir a vantagem. A lesão do defesa central pode ter influenciado isso, mas o Porto geriu e o Famalicão não teve condições para ir à procura de mais. Eu acho que este Famalicão não está tão inchado como estava noutras épocas e parece-me que é uma vitória mais do que merecida do Futebol Clube do Porto, sem tremer muito, conseguiu levar 3 pontos num campo que, maioritariamente para os grandes clubes, é sempre muito difícil. Foi uma vitória magra, mas que desde que o Porto esteve em vantagem percebeu-se que seria difícil o Porto perder essa vantagem. Há um momento em que se percebe que a ideia era mesmo controlar o jogo mais do que consolidar a vantagem? Absolutamente de acordo. Pouco a acrescentar àquilo que disse o Miguel. Acho que é uma análise justa do que se passou em Famalicão. Desde há uma semana há uma dúvida que me persegue. O televisor era de parede, era de LED, era o quê? Aquele que estava no balneário do Fábio Veríssimo. Isso é que me preocupa. Não conheço. Quanto ao jogo jogado de hoje, vitória absolutamente justa do Futebol Clube do Porto, ainda por cima com a estrelinha que às vezes falta a outras equipas, porque a grande oportunidade do Famalicão é uma bola que vai ao poste, bate nas costas do Diogo Costa e em vez de entrar na baliza, não é que vai para canto. Exato. Azarinho. Falar em cantos, vamos recordar o essencial do que disse ontem Rui Borges nos Açores. Fala numa vitória justa e não quis comentar o lance que decidiu o jogo. Uma vitória naquilo que é o nosso caminho. É uma vitória difícil, sabemos disso, mas é nesses jogos e contra estes adversários fora que se fazem os campeões, por isso é uma grande vitória da equipa e do coletivo. Não, por acaso, vou ser honesto, não vi mesmo, ok? Percebo a pergunta, não vi o lance ainda sequer, mas não vou estar aqui a dizer e a justificar uma vitória com um lance desses, porque senão tínhamos de falar de imensos lances ao longo do jogo, cantos que era a nosso favor também que não foram marcados, o lance da expulsão em si que eu também ainda não vi, que na hora, no momento, deixou-me algumas dúvidas, por isso, mais do que estar a falar sobre isso, é desvalorizar uma vitória que é justa, por isso não vou estar a entrar nesses caminhos. Da forma que aconteceu, no momento que aconteceu, como aconteceu, sinceramente, acho que merecíamos ter saído aqui com um ponto. E até se tivéssemos acabado por concretizar aquelas situações, poderíamos até levar mais pontos, mas ok. Futebol, não fizemos, eles acabaram por fazer, obviamente, da forma que foi, e isso deixa-nos um pouco frustrados. E a pergunta para o Nuno Gonçalves é direta. Tens alguma explicação para aquele pontapé de canto? Não? Tenho. Não é pontapé de canto. Também houve outros... Isso não é uma explicação, é uma constatação. Não, vou dizer, a entrada do VAR no futebol profissional fez com que os senhores que têm uma bandeira nas linhas estejam lá meramente a ser espectadores do jogo. Pronto. Isto já se passa há que tempos, com fora de jogo... Mas naquele caso não foram, decidiram e marcaram, decidiu e marcou o canto. Se calhar nem estavam a olhar para lá. Porque estão cada vez menos... Em vez de se demitir, até incorreu de qualquer das maneiras. Exorbitou. Depois de uma entrada muito mortiça do Sporting, o gol deu aquela ignição que nós precisávamos. Acho que a justiça do resultado é imperecível. É inabalável. Não há nada a dizer sobre esta vitória. Amigo, 74% de posse de bola, muitos remates. E lá vem ele com a posse de bola. Eu estou absolutamente de acordo contigo. Acho que a vitória é merecida. Sim. Agora, justa não pode ser porque é baseada num lance que não existe. João, é só isso. Há 4 anos atrás... O Sporting teve inúmeras oportunidades para marcar golo. Teve não sei o quê, teve o domínio, teve isso tudo. O azarinho, o segundo golo, é marcado de cabeça, meritoriamente, à capitão, pelo Yulman. Sim.
num canto que não era canto. Curioso. Quer dizer, é um pormenor. É curioso, porque há 4 anos atrás, ou há 5, quando o Sporting perdeu na Luz, acho que ainda no reinado de Ruben Amorim, com um canto que não foi canto, vocês todos festejaram, porque tinham ganho ao campeão nacional. Pois, a tua vantagem de ser mais novo é essa, é que a minha memória já não é o que era. Mas o disco rígido já acabou. Não temos tempo para mais memórias, temos de acabar. Eu estamos estou no fim, completamente quase. a favor, aquilo não era canto. O gol de cabeça de Ullmann é um gol fantástico. Miguel, tens alguma explicação? Não. A explicação é que é difícil não ver uma coisa tão evidente. Não podemos entrar em teorias da conspiração. Agora, devo dizer que estes lances acontecem muitas vezes no futebol. E, portanto, eu não posso... Não é este lance que me vai atirar para a lama aos árbitros no futebol português. Há um canto absolutamente absurdo. Percebo a dificuldade de Santa Clara em aceitar. Custa-me também a mim, porque estava a haver um empate a acontecer. Mas a verdade é que há um canto indevido e depois há um golo limpo. Cantos indevidos. Fora de jogo mal assinalados. Pontapés de baliza ao contrário. Lançamentos de diversas... Isso acontece no futebol. O árbitro teve o azar de dar um golo, muito penalizante para o Santa Clara. O Sporting acaba por ganhar mais 2 pontos de uma forma absolutamente injusta. O jogo nunca foi dividido. Mas não vou por aí agora fazer O jogo contra o Santa Clara, a história do jogo é simples. O jogo nunca foi dividido e se havia uma equipa a ganhar era o Sporting. Ponto. Nuno, pois, mas também seria válido para o Benfica hoje na Luz e também não ganhou, não é? Não, Nuno, mas há um por regra, os grandes jogam mais do que as outras equipas. O jogo também não foi dividido com a Santa Clara em Alvalade e o Sporting perdeu. Certo? Perdeu. Lembras-te? Perdeu. Com João Pereira. Com erros de arbitragem, com tudo isso, estamos de acordo. No minuto para analisar um bocadinho pior jogo, do que este. Um jogo que teve tentativas de agressão, que teve uma garrafa atirada na direção de Frederico Varandas e que seguramente todos aqui lamentam, mas olhando para o jogo, ficas também com esta fotografia do que o último lance é que contou? O último lance tem um peso desmedido. Agora, volto a dizer, se o futebol fosse só a lógica, fosse só a função estatística que o Nuno faz questão de nos trazer aqui... Os grandes ganhavam 99% dos jogos. Não, e o Sporting ontem merecia ter ganho, não merecia ter ganho daquela maneira. É só isso que eu ponho em causa. Muito bem. Topo e fundo. Não, queria só dizer uma coisa. Houve uma frase que o Miguel disse ali, que foi, não sei o quê, não são lances como este que me levam a atirar os árbitros portugueses para a lama. Eu vou registar, até porque tudo aquilo que tu disseres pode ser usado contra ti, vou registar isto para ocasiões futuras, quando o Futebol Clube do Porto se sentir prejudicado, porque isto é bom. Topo e fundo, João Goberno, a tua escolha da semana? O topo é mais ou menos óbvio, vai aparecer com certeza a figura de Rui Costa. Um por todos, porque me parece que o mais importante é que, além dos 65% de votos e além da votação... O todos por um depende sempre mais das vitórias, não é? Desculpa? O um por todos, sim, mas o todos por um depende sempre mais dessa argamassa que faz a união, que são as vitórias. Não é? Pois, o meu medo é que o todos por um já tenha... Mesmo antes do Benfica empatar hoje em casa, o todos por um não sei se é uma coisa muito fácil de existir, porque voltei a ver hoje nas redes sociais o presidente reeleito do Benfica a ser insultado, a ser apocado, e não... Acho que não é isso o meu Benfica. O teu fundo? O meu fundo tem a ver com... Enfim, hábitos e vícios. Tive a esperança que André Vilas-Boas trouxesse uma nova aparelhagem para o futebol português. Afinal, não. Parece que continua tudo à base da televisão. No Futebol Clube do Porto, acho que mudaram os métodos. De antes batia-se à porta dos árbitros, ou eventualmente até se tentava bater nos próprios árbitros, como naquela cena em Coimbra, em que houve um árbitro que fugiu da equipa toda do Futebol Clube do Porto. Agora, oferecem-se televisores. Deve ser uma campanha. Miguel Guedes. Nós não temos, infelizmente, tempo. O Porto diz que este árbitro tem ameaçado e intimidado dirigentes do Porto. Pois, é um assunto demasiadamente complexo, até porque é multimédia. Temos de ter. E se tivéssemos tempo... De qualquer maneira, eu escrevi hoje no jornal o que acho sobre isso. Portanto, convido quem quiser, eventualmente, enfim, ter pesadelos com a minha opinião, a ir a consultar ou a ler. No topo está a imagem de Verholt, um jogador do Futebol Clube do Porto. Apesar da importância de todos, há aqui um jogador que continua a ser verdadeiramente superlativo. É este dinamarquês, jovem dinamarquês, que mais uma vez
jogou, deu a jogar e desta vez marcou mais uma vez um golo muito importante que valeu 3 pontos. No fundo, a imagem do lance, não é a imagem, mas é neste caso o Sporting Clube de Portugal, tinha pedido a imagem, que dá o canto que origina o golo do Sporting, VAR ao deixar, porque enquanto o VAR não conseguir regular estas situações, continuamos a ter um péssimo serviço ao futebol. É inacreditável como é que as regras não permitem que o VAR, perante um canto que dá origem a um golo, não tenha uma Nuno Gonçalves, muito rápido. No topo, grão a grão, ponto a ponto, o Sporting na Champions, que... Canto a canto. não canto, mas encanto. Grão a grão, ponto a ponto, uma Champions que me está a deixar bastante feliz. Agora é ganhar o próximo jogo em casa com o Bruges e acho que temos a próxima fase ali à mão de semear. No fundo, a Europa ali tão longe, ou seja, para contrastar um bocadinho as equipas portuguesas na Europa, 2 pontos em 12 possíveis, continuem a preocupar-se com os árbitros e com os cantos e não joguem à bola. É sempre assim, ao domingo na RTP Notícias, África Internacional, também na RTP Play e em podcast. O Trio de Ataque é aqui na RTP. Boa noite e obrigado.